Narrativa. Era uma terça-feira à noite, nada de especial. Eu tinha acabado de ajudar a arrumar a cozinha depois do jantar enquanto minha esposa ficava no sofá rolando o celular. A mesma rotina que a gente tinha há meses. Eu fui até lá e sentei do lado dela, talvez colocando a mão no ombro dela. Sabe, coisa normal de marido. Ela imediatamente se afastou e me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Fria. Distante. Não me toca. Ela disse, sem nem olhar para cima da tela. Eu tenho autorrespeito. Fiquei ali um momento, tentando processar o que ela tinha acabado de falar. Autorrespeito? O que isso queria dizer nesse contexto? Não era como se eu estivesse sendo inadequado ou insistente. A gente era casado. Eu só estava tentando ser carinhoso com a minha própria esposa. O que isso quer dizer? Perguntei. Ela finalmente olhou para cima e tinha algo diferente nos olhos dela. Algo que eu não conseguia identificar direito. Quer dizer que eu não deixo as pessoas me tocarem quando elas bem entendem. Eu tenho padrões. Padrões. Pessoas. Como se eu fosse um cara qualquer num bar e não o marido dela de 6 anos. Me encostei para trás, estudando o rosto dela. Isso não era sobre estar cansada ou com dor de cabeça. Isso era deliberado. Calculado. Até. O jeito que ela disse autorrespeito, como se fosse uma arma apontada direto pro meu. Desde quando eu entro na categoria de pessoas que você precisa se proteger? Perguntei. Ela voltou pro celular. Desde sempre. Você só nunca percebeu antes. Nunca percebeu antes. Tá bom. Porque aparentemente eu tinha sido algum tipo de monstro que cruzava limites há 6 anos e só agora tinha percebido. Levantei e fui pra cozinha, mas minha cabeça tava a mil. Todo o papo parecia errado. Não só a rejeição, mas a linguagem que ela usou. O tom. Como se ela tivesse ensaiado aquelas frases. Quando voltei com um copo d'água, ela tava mandando mensagem pra alguém. Curiosamente. Os polegares voando na tela como se estivesse reportando notícia urgente. Com quem você tá falando? Perguntei. Só com as meninas, ela disse sem olhar pra cima. As meninas. Podia ser qualquer uma das amigas dela, mas ultimamente ela tava passando muito tempo com as amigas solteiras. As que tinham acabado de sair de relacionamentos ruins e tinham opiniões bem fortes sobre homens em geral. Sentei de novo, mas dessa vez mantive distância. Deixei um almofadão inteiro entre a gente. Se ela queria espaço, ia ter. Mas agora eu tava observando. Prestando atenção em coisas que talvez eu tivesse perdido antes. Ela continuou digitando por mais uns 10 minutos. De vez em quando soltando risadinhas para as respostas que recebia. Aí levantou sem falar nada e foi pro quarto, fechando a porta atrás dela. Fiquei no sofá pensando naquela frase. Eu tenho autorrespeito. O jeito que ela falou implicava que tocar no próprio marido era algo abaixo de alguém com autorrespeito. O que queria dizer exatamente? Que eu não tinha autorrespeito por querer carinho da minha esposa. Ou que ela não tinha por normalmente permitir. De qualquer jeito, algo tinha mudado. E não pra melhor. Eu conseguia ouvir ela no telefone agora. A voz abafada pela porta do quarto, mais animada. Empolgada, até. Como se não pudesse esperar para contar o que tinha acabado de acontecer. Foi aí que caiu a ficha. Isso não era só sobre hoje à noite. Era um teste. Algum tipo de nova dinâmica que ela estava tentando estabelecer. E eu aparentemente tinha reprovado na primeira etapa por não aceitar imediatamente as novas regras dela. Bom, se ela queria jogar com respeito, então a gente ia jogar. Mas ela talvez não gostasse das regras quando elas valessem pros dois lados. Na manhã seguinte, ela agiu como se absolutamente nada tivesse acontecido. Desceu para a cozinha de Rob. Se serviu de café. Começou a falar do dia dela como se a gente não tivesse tido a interação mais estranha do nosso casamento 12 horas antes. Preciso que você pegue minha roupa na lavanderia hoje, ela disse. Mexendo o açúcar na caneca. O vestido azul e meus blazers de trabalho. Fecha às 6, então não esquece. Eu tava passando manteiga na torrada, ouvindo ela listar tarefas como se eu fosse o assistente pessoal dela. Ah, e pode passar no banco? Tem aquela taxa de overdraft na minha conta que precisa resolver. São uns $40, mas ainda irritante. $40 que ela criou por não controlar os gastos dela. E agora era problema meu resolver. Também, ela continuou, olhando o celular. Falei pra Fiona que a gente ia encontrar ela e o namorado novo dela pro jantar sexta. Aquele lugar no centro com os steaks bons. O lugar caro. Naturalmente, ela olhou pra mim esperando que eu dissesse claro ou sem problema, como eu sempre fazia. Em vez disso, baixei a faca e olhei direto pra ela. Não me pede, falei calmamente. Eu também tenho autorrespeito. A colher parou de mexer no café. Ela me olhou como se eu tivesse falado em outra língua. O que você acabou de dizer? Você ouviu. Eu também tenho autorrespeito. Não faço as coisas só porque as pessoas bem entendem. A boca dela abriu um pouco, depois fechou. A cor começou a subir nas bochechas dela.
Isso é completamente diferente. Como? Porque esses são pedidos normais. Coisas práticas. E ontem à noite não foi um momento normal entre pessoas casadas. Ela bateu a caneca mais forte do que precisava. Isso não é a mesma coisa, né? Você disse que tem autorrespeito, então não deixe as pessoas te tocarem. Bom, eu também tenho autorrespeito, então não deixo as pessoas me darem ordens. Pessoas, eu sou sua esposa. A ironia não me passou despercebida. Engraçado, ontem à noite eu era só pessoas pra você. Ela levantou de repente, o Rob rodando em volta dela. Isso é ridículo. Você tá sendo infantil. Não, tô sendo coerente. Se a gente vai estabelecer novas fronteiras sobre respeito nessa casa, então elas valem pros dois lados. Mas eu preciso que essas coisas sejam feitas, e eu precisava que minha esposa não me tratasse como um estranho tentando me aproveitar. Ela abriu a boca para discutir, depois pareceu perceber que não tinha boa resposta. Em vez disso, pegou o café e subiu as escadas pisando forte. Essa conversa não acabou, ela gritou de volta. Você tem razão, falei para a silhueta dela sumindo. Ela tá só começando. Ouvi a porta do quarto bater, seguida imediatamente pelo som abafado da voz dela no telefone, provavelmente ligando para as mesmas amigas que ela estava mandando mensagem ontem à noite, procurando apoio e validação. Mas o que ela ainda não entendia. Eu não estava jogando um jogo temporário ou tentando provar um ponto. Se ela queria redefinir o que respeito parecia no nosso casamento, então a gente ia explorar essa definição a fundo. Eu terminei o café da manhã em paz, ouvindo a voz animada dela lá em cima. Qualquer conselho que as amigas estivessem dando, eu tinha a sensação que não ia ajudar o lado dela. Ela desceu de novo uma hora depois, toda arrumada e armada com o que eu só podia assumir que eram pontos de conversa do grupo de apoio lá em cima. Tá bom, a gente precisa conversar sobre isso, ela anunciou, sentando na minha frente na mesa da cozinha como se fôssemos negociar um contrato. Claro, fala. O que você tá fazendo não é a mesma coisa que eu fiz ontem à noite. O que eu disse era sobre fronteiras pessoais e autonomia corporal. O que você tá fazendo é só rancor. Tenho que dar crédito pra ela. Era uma forma bem sofisticada de tentar justificar o padrão duplo. Então quando você estabelece fronteiras, é sobre autonomia. Quando eu estabeleço fronteiras, é rancor. Sim, porque essas são coisas que precisam ser feitas. Coisas práticas da casa. E carinho entre marido e mulher não é prático. Ela acenou com a mão descartando. Não é sobre isso. Então me explica sobre o que é, usa palavras pequenas para eu entender. O sarcasmo não passou despercebido. O maxilar dela apertou. É sobre não me sentir pressionada ou obrigada a ser física só porque a gente é casado. Ótimo. Então você vai entender por que eu não me sinto obrigado a ser seu faz-tudo só porque a gente é casado. Isso não é. Você tá distorcendo minhas palavras. Tô usando a sua lógica exata. Você não quer se sentir obrigada a fazer coisas que não quer fazer. Nem eu. Ela me olhou por um longo momento, provavelmente tentando descobrir onde o argumento dela tinha dado errado. Tá bom, ela disse finalmente. Eu mesma pego minha roupa na lavanderia. Não me pede. Respondi. Eu tenho autorrespeito. Para de falar isso. Por quê? Você pareceu achar que era uma coisa perfeitamente razoável de falar ontem à noite. Ela empurrou a cadeira para trás, frustração escrita na cara toda. Isso é insano. Você tá agindo como uma pessoa completamente diferente. Não, tô agindo como alguém que aprendeu uma palavra nova no vocabulário. Autorrespeito. Descobri que é bem útil. O resto da semana seguiu o mesmo padrão. Todo pedido. Toda suposição. Toda coisinha que ela dava como certa ganhava a mesma resposta. Podia ajudar ela a mover as caixas pesadas na garagem? Não me pede. Eu tenho autorrespeito. Podia levar ela na casa da irmã porque o carro dela estava fazendo barulho? Não me pede. Eu tenho autorrespeito. Podia passar no mercado voltando do trabalho? Adivinha só. Na quinta-feira, ela não estava só frustrada. Tava em pânico. Eu via ela tentar abordagens diferentes. Viagem de culpa sobre como casamento exige compromisso. Argumentos lógicos sobre responsabilidades domésticas. Até tentativas de doçura e manipulação que talvez tivessem funcionado antes. Mas eu mantive a coerência. Toda vez. O ponto de ruptura veio quando a amiga Lilian passou lá na sexta à tarde. Eu estava na sala quando elas sentaram na cozinha, mas a voz ecoa na nossa casa. Ele tá sendo completamente irracional, minha esposa estava dizendo. Tipo, sim, talvez eu tenha sido um pouco dura terça-noite, mas isso é ridículo. O que exatamente ele tá fazendo? Lilian perguntou, jogando minhas palavras de volta. Toda vez que eu peço qualquer coisa, ele fala que tem autorrespeito e recusa. Isso na verdade é meio genial, Lilian disse, e eu ouvi a admiração relutante na voz dela. De que lado você tá? Só tô dizendo, se você vai estabelecer novas regras sobre respeito e fronteiras, não pode ficar brava quando ele joga pelas mesmas regras. Houve uma longa pausa. Mas é diferente, minha esposa disse, embora parecesse menos certa agora. Como? Por quê? Porque é simplesmente.
Mesmo do outro cômodo, eu sabia que isso não convencia ninguém, inclusive ela. No sábado de manhã veio um novo desenvolvimento. Eu estava na garagem organizando ferramentas quando ouvi vozes no quintal dos fundos. Minha esposa estava lá com duas amigas, Joyce e Madison, fazendo o que parecia uma sessão de estratégia emergencial. Não resisti. Entrei à porta da garagem e escutei. Você precisa tomar controle dessa situação antes que piore, Joyce estava dizendo. A voz dela tinha aquele tom afiado que sempre tinha quando dava conselho de relacionamento. Joyce era divorciada 2 vezes, então naturalmente era especialista. Não entendo como chegou nisso, minha esposa respondeu. Era para ser simples. Você disse que se eu estabelecesse fronteiras cedo, ele ia respeitar e as coisas iam melhorar. E teriam, se você não tivesse deixado ele virar o jogo contra você, Madison entrou. Madison era a que estava no próprio divórcio bagunçado, passando a maior parte do tempo ensinando outras mulheres a tomar controle dos relacionamentos. Então o que eu faço agora? Ele tá usando minhas palavras exatas contra mim. Você faz ele entender que tem diferença entre pedidos razoáveis e o que ele tá fazendo, Joyce disse firme. Homens precisam de estrutura clara. Você não pode deixar ele achar que pode simplesmente optar por sair das responsabilidades porque os sentimentos dele ficaram feridos. Tive que segurar o riso. Responsabilidades. Como se pegar roupa na lavanderia tivesse sido escrito nos votos de casamento. Mas e se ele não recuar? Minha esposa perguntou. E pela primeira vez na semana toda, ouvi preocupação genuína na voz dela. Aí você escala, Madison disse. Envolve a família dele. Os amigos dele. Deixa claro que o comportamento dele é inaceitável e que todo mundo sabe. E exatamente, Joyce concordou. Homens odeiam passar vergonha na frente dos outros. Quando ele perceber o quanto parece infantil, ele vai cair na linha. Aí estava. A estratégia real humilhação pública como ferramenta de relacionamento. Não sei, minha esposa disse hesitante. Isso parece meio extremo. Extremo é deixar seu marido passar por cima das suas fronteiras. Joyce rebateu. Você tentou ser boazinha. Você tentou ser razoável. Às vezes tem que combater fogo com fogo. E o que a Lillian disse ontem? Minha esposa perguntou. Sobre ele ter razão. Lillian ainda tá solteira por um motivo, Madison disse descartando. Ela não entende como gerenciar relacionamento a longo prazo. Você não pode deixar homens acharem que tem voz igual em tudo. Ou eles vão abusar. Voz igual. No nosso próprio casamento. Que conceito. Olha, Joyce continuou. Você fez a coisa certa estabelecendo fronteiras sobre intimidade física. Isso é importante. Mas responsabilidades domésticas não são a mesma coisa que fronteiras pessoais. Ele tá sendo manipulador fingindo que são. Quase saí ali na hora. Manipulador? Eu tava usando a lógica exata dela. Mas de alguma forma quando eu fazia, virava manipulação. Então qual o plano? Minha esposa perguntou. Simples, Madison disse. Amanhã é domingo. O irmão dele Kenneth vem pra ver o jogo, né? E seus pais vão passar pro jantar. Oportunidade perfeita. Pra fazer o quê? Pra deixar claro pra todo mundo que ele tá sendo irracional. Deixa eles verem como ele responde a pedidos simples. Quando ele soltar essa besteira de autorrespeito na frente da família dele, eles vão calar a boca dele rapidinho. Se não calarem, minha esposa perguntou. Vão sim, Joyce disse confiante. Nenhum homem quer parecer criança birrenta na frente da família. Principalmente por algo tão idiota quanto pegar roupa na lavanderia. Já tinha ouvido o suficiente. Fechei a porta da garagem quietinho e voltei a organizar minhas ferramentas. Mas minha cabeça estava a mil. Então aquilo tudo não tinha sido um momento espontâneo de estabelecer fronteiras. Tinha sido um movimento calculado, planejado e orientado pelas amigas divorciadas dela que aparentemente viam nosso casamento como laboratório pessoal delas. O comentário de autorrespeito não tinha sido sobre autonomia pessoal nenhuma. Tinha sido sobre estabelecer hierarquia onde ela fazia exigências sem obrigações recíprocas. E quando isso deu errado, em vez de repensar a estratégia, elas queriam dobrar a aposta. Bom, se elas queriam escalar para nível familiar, eu estava mais do que pronto para essa conversa. Mas não ia ser do jeito que elas esperavam. Domingo não podia chegar logo. Eu tinha um pouco de autorrespeito para demonstrar. Domingo chegou que nem manhã de Natal para quem sabe exatamente o presente que vai ganhar. Minha esposa passou a manhã inteira preparando o palco, limpando a casa com intensidade fora do normal e olhando o celular o tempo todo. Eu praticamente via ela ensaiando as falas. Kenneth chegou primeiro, carregando uma caixa de cerveja e já falando do jogo. Meu irmão e eu sempre fomos próximos, mas mantínhamos simples. Esporte, trabalho, drama familiar de vez em quando. Ele não fazia ideia que estava entrando numa emboscada. Como tá a vida de casado? Ele perguntou, sentando no lugar de sempre no sofá. Educacional, respondi, entregando uma cerveja para ele. Minha esposa saiu da cozinha com um prato de petiscos, toda sorrisos e perfeição doméstica. Kenneth, que bom te ver. Como tá o trabalho na construtora?
Kenneth começou alguma história sobre um cliente difícil enquanto minha esposa balançava a cabeça, fazendo o papel perfeito de anfitriã. Mas eu vi a tensão nos ombros dela, o jeito que ficava olhando o relógio. Exatamente às 14h30, bem quando o pré-jogo estava acabando, ela fez o movimento. Amor, ela disse docemente, você pode dar uma corrida no mercado rapidinho? Esqueci de comprar os ingredientes da salada e meus pais chegam em 1 hora. Timing perfeito. Kenneth estava ali para testemunhar minha resposta e ela tinha enquadrado como emergência que qualquer marido razoável resolveria. Tomei um gole da cerveja e olhei direto para ela. Não me pede, eu tenho alto respeito. A temperatura da sala caiu uns 20 graus. A cerveja do Kenneth parou no meio do caminho para a boca, os olhos dele indo de um lado para o outro entre a gente como se assistisse jogo de tênis. Desculpa, o quê? Minha esposa disse, a voz subindo uma oitava. Você ouviu, eu tenho alto respeito. Não faço as coisas só porque as pessoas bem entendem. Kenneth pigarreou. Talvez eu devesse ir pegar esses ingredientes. Não me importo. Não, minha esposa disse firme, a máscara escorregando. Isso é entre eu e meu marido, que aparentemente acha que ajudar a família é abaixo dele. Ajudar a família, repeti devagar. Escolha interessante de palavras. Me diz, quando você falou, não me toca, eu tenho alto respeito, terça-feira à noite. Isso era sobre ajudar a família? Os olhos do Kenneth se arregalaram. Pera, o que rolou terça? O rosto da minha esposa ficou vermelho. Isso é completamente diferente e você sabe. Como? Você estabeleceu que ter alto respeito significa não fazer coisas que não quer só porque alguém pede. Eu tô simplesmente aplicando o mesmo princípio. Aquilo era sobre fronteiras pessoais. E isso é sobre minhas fronteiras pessoais também. Eu não quero mais ser seu faz-tudo. Kenneth olhava de um lado pro outro entre a gente como se assistisse acidente de carro. Talvez eu devesse voltar depois. Não, fica, falei. Isso na verdade é timing perfeito. Kenneth, deixa eu te perguntar uma coisa. Se sua esposa te dissesse que te tocar era abaixo de alguém com alto respeito, mas depois esperasse que você corresse atrás de tarefas sempre que ela quisesse, você acharia justo? Ela disse isso. Kenneth perguntou, parecendo genuinamente chocado. Terça à noite, confirmei. Palavras exatas foram não me toca. Eu tenho alto respeito. Minha esposa estava praticamente vibrando de raiva agora. Você tá distorcendo tudo. Não é assim que aconteceu. Então como aconteceu? Perguntei calmamente. Ela abriu a boca, depois fechou, percebendo que qualquer explicação só pioraria. Olha, Kenneth disse com cuidado, talvez vocês dois precisem resolver isso a sós. Ah, a gente já passou muito do particular, falei. Aparentemente, agora é assunto de família. Ela tem recebido o conselho das amigas sobre como lidar com o marido irracional dela. Isso não é, eu não, e minha esposa gaguejou. Joyce e Madison tiveram sugestões bem interessantes ontem. Algo sobre envolver família para me fazer cair na linha, garantir que todo mundo saiba o quanto eu tô sendo infantil. A expressão do Kenneth endureceu. Peraí, você tá dizendo que ela planejou isso? Com as amigas? Tô dizendo que ela tem sido orientada sobre como estabelecer hierarquia no nosso casamento onde ela faz exigências sem obrigações recíprocas. E quando eu comecei a aplicar os padrões dela, de repente eu sou o problema. A porta da frente abriu e meus sogros entraram, carregando flores e uma travessa de lasanha. Deram uma olhada na cena e imediatamente sentiram a tensão. Tudo bem aqui? Meu sogro perguntou. Timing perfeito, minha esposa disse, forçando um sorriso. Talvez vocês possam botar juízo na cabeça do genro de vocês. Ele decidiu que ajudar em casa é abaixo da dignidade dele. Minha sogra colocou a bolsa no chão e olhou entre a gente. O que tá acontecendo? Pergunta simples, falei antes que minha esposa pudesse soltar o discurso preparado. Se alguém te diz que carinho físico no casamento é abaixo de pessoas com alto respeito, essa pessoa pode virar e exigir tarefas sem ser cobrada pelo mesmo padrão? O que você quer dizer com carinho físico era abaixo? Minha sogra começou, depois olhou para a filha. O que você disse para ele? A narrativa cuidadosamente construída da minha esposa estava desmoronando em tempo real. Eu só estabeleci algumas fronteiras sobre o espaço pessoal e agora ele está sendo vingativo com tudo mais. Fronteiras, meu sogro repetiu. Que tipo de fronteiras? Eu vi a minha esposa percebendo que os pais dela não iam automaticamente ficar do lado dela sem entender a situação toda. Ela me disse que tocar nela era algo que ela não toleraria porque tinha alto respeito, falei claramente. Então eu comecei a aplicar o mesmo padrão para os pedidos dela. Aparentemente, isso me torna irracional. O silêncio na sala era ensurdecedor. Kenneth olhava para a cerveja como se ela guardasse os segredos do universo. Meus sogros olhavam para a filha com expressões que eu nunca tinha visto antes. Você disse o quê? Minha sogra perguntou baixinho. Não foi assim. Minha esposa protestou. Ele tá fazendo parecer pior do que foi. Então como foi? O pai dela perguntou e tinha aço na voz. A pergunta ficou no ar que nem fumaça e pela primeira vez na semana toda, minha esposa não tinha resposta. Minha esposa ficou parada ali pelo que pareceu uma eternidade. Os pais dela ainda esperando explicação.
Kenneth estudando o carpete como se fosse a coisa mais fascinante do mundo e eu vendo ela perceber que a estratégia inteira dela tinha explodido na cara dela. Ela começou depois parou. A gente só estava tendo uma discussão sobre fronteiras e... Uma discussão, o pai dela repetiu sem emoção, onde você disse pro seu marido que te tocar era abaixo de alguém com alto respeito. Quando ele repetiu pra ela assim, na frente de todo mundo, o peso total de como soava acertou ela. Eu vi o momento que ela entendeu que não tinha como girar isso pra parecer razoável. Pai, não foi. Ela tentou de novo, mas a mãe dela levantou a mão. Só para de falar um minuto. Minha sogra virou pra mim. Foi exatamente isso que ela disse? Palavra por palavra, ela fechou os olhos e respirou fundo. Quando abriu, olhou pra filha com decepção que eu raramente via. Sofia, ela disse baixinho. O que você estava pensando? Eu estava tentando estabelecer fronteiras saudáveis no meu casamento. Dizendo pro seu marido que ser carinhoso com você significa que ele não tem autorrespeito? Não foi o que eu quis dizer. Então o que você quis dizer? O pai dela perguntou. Porque foi o que você disse. Kenneth finalmente olhou para cima da cerveja. Tenho que dizer, se minha esposa falasse isso para mim, eu provavelmente teria a mesma reação que ele. Obrigado. Falei, gesticulando pro meu irmão. Minha esposa virou para Kenneth. Você não entende a situação toda. Então explica, ele disse simplesmente. Faz a gente entender por que seu marido tá errado por não querer fazer tarefas depois que você disse que te tocar era abaixo de pessoas com alto respeito. Ela olhou em volta da sala para as 4 caras, todas esperando uma resposta que ela não tinha. O silêncio se esticou até ficar desconfortável. Finalmente, minha sogra falou. Sofia, acho que você deve um pedido de desculpas pro seu marido. Pelo quê? Por estabelecer fronteiras? Pelo jeito que você estabeleceu, a mãe dela disse firme. E por tentar manipular essa situação chamando a gente aqui para pressionar ele. O rosto da minha esposa ficou pálido. Eu não, como você? Porque eu te conheço, a mãe dela disse triste. E isso tem as digitais da sua amiga Joyce por todo lado. A mesma Joyce que é divorciada 2 vezes porque acha que casamento é luta de poder em vez de parceria. Joyce tá tentando me ajudar. Joyce tá tentando te deixar tão miserável quanto ela, meu sogro disse sem rodeios. E tá funcionando. Eu via o mundo da minha esposa desmoronar enquanto os próprios pais ficavam do meu lado. Não era assim que o plano dela devia ter ido. A família dela devia pressionar eu pra ceder, não forçar ela a confrontar a realidade do que tinha feito. Preciso de ar, ela disse de repente, indo para a porta dos fundos. Deixa ela ir, minha sogra disse quando eu comecei a seguir. Ela precisa pensar nisso sem plateia. Ficamos em silêncio desconfortável por uns minutos. Kenneth ligou o jogo, mas nenhum de nós estava realmente vendo. Meus sogros ficavam trocando olhares, tendo algum tipo de conversa silenciosa. Finalmente, minha sogra falou. A gente pede desculpa por isso. Criamos ela melhor que isso. Vocês criaram bem, falei, mas ela tem recebido conselho ruim ultimamente dessas amigas dela. O pai dela murmurou, nunca gostei daquela mulher Joyce, sempre criando confusão. Pela janela, eu vi a minha esposa andando de um lado pro outro no quintal dos fundos, falando animadamente no telefone, provavelmente ligando para Joyce e Madison para controle de danos emergencial. O que você vai fazer? Minha sogra perguntou. Honestamente, não sei. Não dá pra voltar pro jeito que era antes de terça, não depois disso. Ótimo, o pai dela disse firme. Não deixe ela te tratar como empregado. Casamento tem que ser parceria igual. Mas também, minha sogra acrescentou, não deixe o orgulho te impedir de resolver se ela estiver realmente disposta a mudar. Cerca de 1 hora depois, minha esposa voltou para dentro. Os olhos dela estavam vermelhos e ela parecia derrotada. Sentou na nossa frente, respirou fundo e falou direto para mim. Eu te devo um pedido de desculpas, um grande. Kenneth abaixou o volume da TV. Os pais dela se inclinaram para frente. Eu tenho falado com Joyce e Madison e elas me convenceram que eu precisava estabelecer domínio no nosso relacionamento. Elas disseram que se eu deixasse você ser carinhoso quando quisesse, você ia começar a me dar como garantida. Então decidi te testar. Testar, repeti. A coisa do autorrespeito era para fazer você respeitar minhas fronteiras e tentar mais para ganhar meu carinho. E aí quando você tentasse mais, eu ia fazer você trabalhar para outras coisas também. Te manter na ponta dos pés. Minha sogra fez um som de nojo. Isso não é conselho de casamento, isso é manipulação. Eu sei disso agora. Minha esposa disse, as lágrimas começando a cair. Quando liguei para Joyce agora para contar o que aconteceu, ela disse que a culpa era toda sua por não jogar junto. Ela disse que eu devia dobrar a aposta e te fazer escolher entre eu e sua família. E o que você falou para ela? Perguntei, falei que ela estava louca e que não queria mais que ela me ligasse nunca mais. E isso foi inesperado. Também liguei para Madison e falei a mesma coisa. Cansei das duas. Ela olhou direto para mim, a voz tremendo. Não quero perder meu casamento por causa de um jogo idiota que nunca ia funcionar mesmo. Eu te amo. Amo nossa vida juntos. E desculpa por ter deixado outras pessoas me convencerem a mexer nisso.
Estudei o rosto dela procurando sinais que isso era só outra estratégia. Mas as lágrimas pareciam genuínas e a derrota na voz parecia autêntica. E a coisa do autorrespeito? Perguntei, eu tava errada. Completamente errada. Tocar na esposa não é desrespeitoso. É normal. E usar aquela frase como arma foi cruel. E as tarefas e exigências? Não quero um servo. Quero um parceiro. Se eu precisar de ajuda com algo, vou pedir com jeitinho e aceitar que você pode dizer não às vezes. Assim como eu posso dizer não às vezes. Kenneth falou. Então sem mais jogos de fronteira? Sem mais jogos nenhum, ela disse firme. Quero meu marido de volta, não algum cara que tem que andar em casca de ovo perto de mim. A ironia dela usar exatamente aquela frase não me passou despercebida, mas deixei passar. E suas amigas? A mãe dela perguntou. O que tem elas? Joyce e Madison são tóxicas. São divorciadas por bons motivos. E eu não vou mais aceitar conselho de relacionamento de gente que não consegue manter relacionamento. Conversamos por mais 1 hora, resolvendo os detalhes do que tinha acontecido e o que precisava mudar. Os pais dela ficaram pro jantar e aos poucos a tensão na casa começou a baixar. Quando eles foram embora, as coisas pareciam mais próximas do normal do que tinham sido a semana toda. Naquela noite, enquanto a gente se preparava para dormir, ela virou para mim. Posso te perguntar uma coisa? Manda, como você soube usar minhas palavras exatas contra mim? Pensei um momento. Honestamente, eu só tava puto. Mas aí percebi que se você achava que aquelas palavras eram razoáveis numa situação, elas deviam ser razoáveis em todas as situações. E quando eu ficava dizendo que era diferente, foi aí que eu soube que não era realmente sobre fronteiras ou autorrespeito. Era sobre controle. Ela balançou a cabeça devagar. Odeio ter colocado a gente nisso. Ei, falei, sentando na cama do lado dela. A gente resolveu. É o que importa. Ela encostou em mim. E pela primeira vez na semana, parecia natural em vez de carregado de significado político. Senti falta disso, ela disse baixinho. Falta do quê? Só de ser normal um com o outro. 3 meses depois, ela chegou do médico com notícia que mudou tudo de novo, mas de um jeito completamente diferente. Tô grávida, ela anunciou, parada na porta da cozinha com um sorriso enorme na cara. Quase deixei a caneca de café cair. Sério? Sério. Previsto para abril. Atravessei a cozinha e abracei ela, levantando ela do chão. Ela riu e me abraçou forte. E eu percebi que esse momento nunca teria acontecido se a gente não tivesse resolvido nossos problemas em vez de só varrer para baixo do tapete. Eu te amo, ela sussurrou no meu ouvido. Eu te amo também. Vocês dois. Enquanto segurava minha esposa e pensava no bebê que vinha aí, percebi algo importante. Todo aquele drama de autorrespeito na verdade tinha tornado nosso casamento mais forte. Não porque conflito é bom, mas porque finalmente tínhamos aprendido a nos comunicar honestamente em vez de jogar jogos. E agora a gente ia ser pais, juntos, como parceiros iguais em todos os sentidos da palavra. Algumas lições valem a pena aprender, mesmo que venham embrulhadas em caos temporário. Essa definitivamente foi uma delas. Nossa história chegou ao fim. Se você chegou até aqui, que tal se inscrever no nosso canal? Ajuda demais a gente. Selecionei 2 outros vídeos para você que tenho certeza que vai curtir. Fique à vontade para clicar neles. Te espero na próxima história. Até logo.